Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço digital semanal para criar massa crítica nas agriculturas de Portugal. O AgroMeeting é uma organização da Espaço Visual, em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio Mídia Voz do Campo. Procuramos, neste espaço, debater temas à volta da agricultura, do mundo rural nas suas diversas vertentes, trazendo conferencistas que aportem conhecimento e experiência e que aceitem partilhá-los com os participantes. O conferencista 2 do dia de hoje é Alexandre Furtado, é um técnico agrícola licenciado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com especialização na horticultura. Trabalhou durante muitos anos na Horposim, portanto uma associação de horticultores da Póvoa do Varzim. É alguém que tem experiência técnica de campo, tem experiência de campo como agricultor e também uma experiência como consultor. É um colega a quem eu reconheço, portanto, esta é a minha opinião, massa crítica, que sabe a fundo quer dos temas técnicos, organizativos, de fileira, de políticas agrícolas, e portanto é alguém que apesar de muito mais novo, é alguém que eu admiro pela sua perspicácia e conhecimento e eficácia. Vem-nos falar sobre a fertirrigação na produção de hortícolas, portanto, um tema um bocadinho na ordem do dia, portanto, e que, na minha perspectiva, é importante para o sucesso na horticultura, e, portanto, sem mais delongas, Alexandre Furtado, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite, é um prazer ter-te cá, tens a palavra. Obrigado. Muito boa noite a todos. Antes de mais, obrigado ao engenheiro Martino e à Espaço Visual pelo convite. Eu vou tentar falar de um tema que é muito abrangente, muito mais haveria a falar em relação à fertilização na produção de hortícolas, mas no fundo são pequenas coisas, algumas pequenas dicas que eu também vou dando ao longo da apresentação, que no fundo são mais práticas e que permitem que o agricultor possa usar facilmente, ou mesmo alguns técnicos que possam colocar em causa algumas das ideias que possam ter. Vou dar início à apresentação, espero que não me delongar muito para depois darmos tempo para a fase de perguntas e respostas, que vai ser mais enriquecedora esta sessão. Ora bem, na fertirrigação nós temos logo duas palavras que nos surgem, que no fundo a fertirrigação é só duas palavras, irrigação ou rega, mais fertilização. Na parte de fertilização, todos nós estamos habituados a falar em fertirrega ou fertirrigação, pensamos logo em fertilizantes minerais, desde cálcio, azoto, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes todos, através dos adubos hidrossolúveis que usamos, que são solúveis em água e podem ser utilizados em fertirrega. Cada vez mais se aponta novos caminhos e cada vez mais se aplicam coisas na rega, ou seja, e algumas delas têm poder fertilizante, se têm poder fertilizante, por isso podem ser encarados também como elementos nutritivos para fertirrigação, nomeadamente matéria orgânica líquida, algas e aminoácidos. Destaquei estes três porque são os que são mais usados. Depois temos açúcares, que são usados também via rega, o caso dos extratos de beterraba sacarina e de cana-de-açúcar, por exemplo. A água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que também é usado, pode ser, no fundo, nós estamos a alimentar a planta de oxigênio quando aplicamos peróxido de hidrogênio. E fórmulas nutritivas novas que se vão sendo conhecidas, muitas vezes o rótulo não as traz completamente discriminadas, mas podemos falar delas. Citrato de potássio, que é um potássio em forma orgânica com baixo peso molecular, acetato de cálcio, a mesma coisa. O fosfonato de potássio, o antigo fosfito de potássio, é exatamente a mesma coisa, que hoje também já tem a homologação como fitofármaco e pode ser usado, mesmo como fonte nutricional,
de fósforo e potássio. Os pirofosfatos tetrapotássicos, que têm o fósforo na forma mais assimilável para a planta, por exemplo. Os ligrosulfatos de alumínio, para proteção de algumas doenças vasculares. Os gluconatos de cobre, que são extremamente usados e, no fundo, eles estão registrados como fertilizante de cobre, por isso também podem ser enquadrados aqui. Os surfatantes de solo, não tanto como fertilizantes, mas como melhoram a capacidade do solo umedecer e retenção de água. E todos os ácidos policarboxílicos, que normalmente são usados para reduzir os níveis de salinidade dos solos, mais usados em estufa. Depois ainda podemos falar da parte de micro-organismos benéficos ou biofertilizantes, e aqui temos uma imensidade deles. Desde as bactérias fixadoras de azoto atmosférica, desde as bactérias que conseguem solubilizar fósforo, potássio e outros nutrientes do solo. Estão aqui várias: Pseudomonas fluorescentes, Pseudomonas pútida, Bacillus megaterium, tricodermas e mesmo Paelomyces, e estes últimos dois são fungos. Todos eles têm capacidade para solubilizar nutrientes do solo, ou seja, no fundo têm um efeito de biofertilizante. E podem ser aplicados todos eles na fértil-rega, e são normalmente aplicados na fértil-rega. Ou seja, o conceito de fertilização na rega cada vez mais abrange mais substâncias que nós não estávamos habituados a pensar nelas. Em termos de irrigação, temos que ter atenção se estamos a regar um solo arenoso ou argiloso, é completamente diferente, tanto nos débitos como nos tempos de rega, como nos volumes, no fundo. Se estamos a trabalhar em gota ou aspersão, é possível fazer perfeitamente fértil-rega em aspersão. Na eficiência da rega, das coisas mais difíceis e mais difíceis de conseguir uma eficiência de 100%, na disponibilidade de água, cada vez mais um assunto premente. Na região norte, nem tanto, mas na parte central e sul do país, a água cada vez mais é um fator importante. E na região norte, daqui a uns anos, podemos estar a falar disso também. E depende, como é evidente, da cultura. Se nós instalamos uma cultura que tem pouca necessidade de água, é evidente que temos muito menos necessidade de regar. Uma frase que eu coloquei aqui na parte de baixo do slide, em que saber regar é muito mais importante que saber fertilizar. E posso-vos garantir que é muito mais difícil saber regar do que saber fertilizar. Olhar para um solo e definir se ele precisa de 5 litros de água por metro quadrado, se precisa de 10, ou se precisa de 15, ou se não precisa de nenhuma, é muito complicado. Sem recurso a algumas ferramentas, é muito difícil saber quando regar. E mesmo as ferramentas que existem, muitas delas ainda, a fiabilidade ainda não é nos 100%. Aqui, neste slide, eu coloco, no fundo, a importância da necessidade da fertirrigação, ou seja, de colocar nutrientes na rega para nutrir as plantas. E, como podem reparar, eu começo num solo argiloso, passando ao arenoso, depois uma fibra de coco, turfas, e depois mistura com perlite, lá de rocha, os NFTs, a hidroponia pura e mesmo a aeroponia, ou seja, à medida que eu vou tendo menos substrato onde as raízes podem estar instaladas e onde os nutrientes podem agarrar, maior a importância e a necessidade técnica da fertirrigação. É evidente que se eu tecnicamente não consigo estar ao nível que deveria estar, ou seja, e vou investir num investimento em NGS ou NFT ou Floating System, que é raiz flutuante, provavelmente as coisas vão correr muito mal se eu não tiver um bom técnico que me assessore e que faça as coisas correrem muito bem desde o início. São muitos os casos em que isto acontece, em que as pessoas estão mal assessoradas ou então nem sequer estão assessoradas e as coisas correm mal. Tenho aqui mais duas imagens que as pessoas podem ver. Uma delas é o débito dos rotejadores e a importância dos mesmos para ver como é que a água desce em profundidade, ou seja, se tiver rotejadores com pouco débito no mesmo tempo de rega, a água vai descer menos em profundidade. E se eu tiver o interesse que ela deixe em profundidade, tenho que ter atenção ao tempo de rega. E do lado direito tenho um esquema em que simplesmente mostra o bulbo úmido num terreno arenoso, do lado esquerdo, e do lado direito como é que ele se comporta num solo argiloso. Se repararem no solo argiloso, para atingir a mesma profundidade, é preciso do dobro do tempo para atingir, precisa das 48 horas. E se repararem,
atinge a mesma profundidade num solo, para atingir a mesma profundidade, metade da profundidade, enquanto num solo argiloso precisa de 40 minutos, num solo argiloso precisa de 24 horas, ou seja, estamos a falar de valores de discrepância muito grandes de um para o outro. De equipamentos, e vou passar muito rápido, eu vou falar muito pouco de equipamentos, é o único slide que tenho de equipamentos, porque acho que de equipamentos há muita informação e já não falta quem fale de equipamentos, não vale a pena estar a perder muito tempo. Mas coisas importantes na Fertirrega, filtros, muito importantes. Quem não tiver um bom sistema de filtragem e com a devida manutenção pode causar problemas graves em todo o sistema de rega, entupimentos e coisas desse género. Agora, esta imagem que eu coloquei agora é a imagem de um dos sistemas mais arcaicos de Fertirrega, que no fundo é um tanque sob pressão, em que fazemos circular a água sobre o tanque e ela arrasta os nutrientes para o solo. Este sistema tem alguns defeitos, que é o facto da eletrocondutividade disparar para valores muito altos e depois vai baixando à medida que a água vai passando no reservatório. Um sistema de Venturi, aqui com 2 Venturis, que é uma solução barata para quem queira usar 2 tanques de Fertirrega e que possa aplicar. É um sistema que exige alguma precisão na montagem para que as coisas corram bem, mas depois funciona, não digo perfeitamente, mas é uma forma barata de instalar um sistema para 2 tanques. Aqui temos o exemplo de uma bomba injetora, que funciona, no fundo é uma bomba que injeta X litros por hora na conduta. Normalmente não precisa de tanta manutenção, é mais precisa, não tem tanto problema. Aqui temos um dosatron que tiveram muito na moda há 10, 15 anos atrás. Neste momento, praticamente todos eles entraram em desuso porque desgastam-se muito facilmente. A diferença deste equipamento em relação aos anteriores é que ele trabalha por pressão. Se eu tenho mais pressão, ele injeta mais. Se eu tenho menos pressão, ele injeta menos. Ou seja, é proporcional ao caudal. Depois temos aqui uma imagem de muitas máquinas de rega, em que há muitas no país já. Muitas delas também estão a ser muito bem usadas, outras, infelizmente, às vezes só servem como um programador de rega para dar arranques de rega. E aqui a última imagem, que principalmente para quem tem hidroponia é obrigatório ter um medidor de pH e eletrocondutividade portátil, para medir tudo que sejam drenagens e entradas, tanto entrada como saída nos sistemas de rega. Esta imagem é uma imagem que eu gosto sempre de começar por ela, que no fundo é o beabá da agricultura, no fundo, em que explicar essencialmente como é que uma planta funciona. Durante o dia, ela capta CO2 da atmosfera e liberta O2. Para fazer isto, precisa de transpirar também, e através da água, ao transpirar, precisa de absorver água pela raiz, ao absorver água, absorve sais minerais, que no fundo depois vão ser trabalhados através da fotossíntese para gerar açúcares. Nem mais nem menos, é uma coisa muito simples. Durante a noite, por sua vez, existe a respiração, que é uma parte muito importante para a planta, que no fundo é quando a planta consegue oxidar a glucose e usar os fotossimilados noutras zonas da planta. Temos aqui os nutrientes todos, a maior parte dos que estão a ver, penso eu que já os conhecem, não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo com isso, NPK e o resto. Esta imagem é uma imagem antiga, nesta imagem falta, na minha opinião, a matéria orgânica, que é extremamente importante, é a coisa mais importante que os solos têm. Quanto maior teor de matéria orgânica, melhor são os solos, até um determinado limite. Normalmente considera-se os 8% que seja o limite máximo de matéria orgânica em climas temperados para não causar problemas. Senão depois pode entrar em autofermentação e quando nós damos para o solo aquece demasiado. A matéria orgânica, há uma frase de um cantor italiano que diz uma coisa muito simples e é verdade. É que compara os diamantes e a matéria orgânica. Dos diamantes não nasce nada e da matéria orgânica, ou usando, até se podia usar outra palavra mais brejeira, nascem as flores. Ou seja, a matéria orgânica tem uma importância muito grande para a vida. E depois tudo que sejam micro-organismos que estão presentes no solo, que hoje cada vez mais se estuda esta área. É uma área que nos próximos 5 a 10 anos vai evoluir muito, e que muitas vezes nós esquecemos de quando caminhamos sobre o solo, pisamos um microbiota, no fundo, riquíssimo de micro-organismos e que têm funções muito importantes no solo. Um bocadinho de fisiologia vegetal, como é que isto funciona ao nível das folhas. No fundo, aqui é uma imagem do CO2 a entrar e do oxigênio a sair com a água.
que é absorvida através da raiz, e depois chega às folhas. Quando as plantas entram em stress, seja ele falta de água, excesso de água, seja temperatura muito alta, seja uma praga que se está a alimentar da cultura, seja a planta que está a passar fome de um nutriente qualquer, ela entra em stress, gera um alarme e, no fundo, a abertura do estômago estava aberta, que no fundo é a chaminé da planta, no fundo fecha e a planta, fechando a chaminé, deixa de absorver água, com a formação de ácido abscíssico. Isto é extremamente importante. Quanto mais horas a planta tiver a trabalhar por dia, melhor, mais produz. Sempre que a planta estiver em stress, no fundo, é como se o motor parasse. Transpiração, que é qualquer pessoa que estuda fisiologia vegetal e que estuda plantas, se não souber nada da transpiração das plantas, não sabe nada da agricultura. A transpiração é que permite a chegada constante às folhas de água e de todos os nutrientes que estão dissolvidos na água. A planta só come nutrientes porque precisa de beber água. Se não precisasse beber água, nem sequer absorvia nenhum nutriente. E absorve os nutrientes na forma iónica, é como é evidente. A planta, no fundo, quando transpira, perde água e vai compensar com a absorção de nova água. Isto é como se fosse um tubo em que nós temos a água a entrar de um lado e a sair do outro, permitindo assim a absorção de nutrientes. Isto é das coisas mais importantes. Esta frase tem aqui uma coisa muito importante, que é por parte da raiz, ou seja, se nós tivermos uma má raiz, ou uma raiz afetada por doença, por nematos, etc., a planta vai absorver muito menos água. Por isso é que a melhor forma de diagnosticar a saúde de uma planta é arrancá-la. Claro que em alguns casos é possível porque são muitas, noutros casos é mais difícil. No caso das fruteiras, por exemplo, ninguém vai andar a arrancar uma fruteira para ver como é que está a raiz da fruteira. No fundo, se a transpiração é limitada ou parada, a planta come pouco ou nada. No fundo, isto é, em palavras um bocadinho populares, a planta, se não transpira, não come. A transpiração também tem outra coisa importante, que é regular a temperatura da planta, ou seja, mantendo a planta fresca nos dias mais quentes. O principal fator que influencia a transpiração é a umidade do ar. Não está relacionado com a temperatura e a umidade relativa, não é evidente. Isto é um quadro, poucas pessoas usam isto e é difícil de aplicar, porque muitas vezes nós não temos dados. A maior parte dos agricultores não tem um medidor de umidade relativa e temperatura disponível para uma pessoa perceber quantos graus estiveram há uns dias atrás e que umidade relativa esteve, para ver se a planta está no seu ótimo. A planta, se está no seu ótimo de crescimento, quando está na zona verde. Ou seja, se nós podemos ver aqui, à medida que a temperatura aumenta, para níveis iguais de umidade, a planta entra numa parte, no fundo entra numa zona em que não gosta de viver. E isto é extremamente importante, o mais importante que nós temos para a planta estar a transpirar é o déficit de umidade, no fundo, que é a umidade que seria preciso colocar para criar nevoeiro, no fundo, nem mais nem menos. Para terem uma ideia, o déficit de umidade, que é o VPD, que é déficit de pressão de vapor, em valores ideais, em tomate seria de 3 a 10 gramas por quilograma de ar, e para terem uma ideia, no morango é mais baixo, 3 a 8, porque tendencialmente o morango é uma planta que cresce debaixo das árvores, ou seja, é uma planta que vive na natureza num ambiente mais úmido, e o tomate é uma planta que é originária do México, ou seja, tem um clima bastante mais quente. No fundo, se a planta transpira bem, é uma planta viva, alimenta-se normalmente e teremos menos problemas alimentares e, muito mais importante, que é teremos menos fisiopatias, tipo carências de cálcio e coisas desse género, e blotchings e menos doenças. A planta, se estiver bem alimentada e bem nutrida, tem muito menos doenças. No fundo, transpiração igual a água, igual a alimento. Em termos da função dos elementos nutritivos, que um resumo muito simples, que eu não vou abordar muito esta área. No fundo, o azoto é a construção de proteínas e crescimento da planta. O fósforo, o DNA e a ATP.
a transpiração, o potássio, transpiração e criação de açúcares, o cálcio, parede celular e, no fundo, o esqueleto da planta. O magnésio, a parte da clorofila, a cor verde das plantas, no fundo. O ferro é extremamente importante na fotossíntese. Já agora, uma coisa que posso dizer ao ferro, depois posso me esquecer de dizer, o ferro abaixo de 12 graus não é absorvido pelas plantas, muito dificilmente, ou seja, não adianta nada estarmos a colocar carradas de ferro quando temos temperaturas muito baixas. Os micronutrientes teriam todos uma série de funções, não vou estar muito a perder tempo com elas, apenas falar do zinco na criação dos meristemas, ou seja, na parte onde a planta está a crescer, na produção de auxinas, e posso falar também do boro na questão da germinação do pólen e desenvolvimento do pólen, ou seja, está muito ligado à parte do ligamentos das plantas. As carências e interações de elementos nutritivos. Fala-se sempre muito de carências. A minha opinião é cada vez mais se vê excessos e não carências. Eu à frente vou abordar um bocadinho isso, mas no fundo as carências dos elementos pouco móveis manifestam-se nas folhas mais jovens, que é o caso do cálcio, do ferro, do boro e do enxofre. As carências dos elementos muito móveis, ou seja, que têm capacidade de se mover das folhas mais velhas para as folhas novas, ou seja, por isso que a carência fica, eles deslocam-se para onde estão a ser necessários e deixam a carência nas folhas mais velhas. O azoto, o fósforo, o potássio e o magnésio. Posso dizer que na minha vida toda, até hoje, nunca vi uma carência de fósforo provocada por falta de fósforo, mas já vi carências de fósforo, mas provocadas por frio ou por solos encharcados ou algo do género. Ou por nematos, por exemplo. Uma coisa importante é que existem elementos que são sinérgicos entre eles e outros que são antagonistas. A carência de elementos, no fundo, pouco móveis, aquilo que já falei lá atrás, manifesta-se sempre nas folhas mais jovens e os outros manifestam nas folhas mais velhas. Podem ver aqui na tabela um exemplo muito simples, em que, como antagonista, o cálcio é antagonista de potássio, de magnésio e de amónio. Isso nota-se perfeitamente e vice-versa. Ou seja, quando eu adubo uma adubação muito rica em potássio, posso ter provavelmente, muito facilmente, uma carência de cálcio. Uma carência que é muito frequente, quando eu abuso em potássio, facilmente posso ter uma carência de magnésio. Outra carência também que é bastante importante, eu não sei se ela está aqui ou não, outro antagonismo que é bastante importante é quando eu abuso muito em amónio, posso causar uma carência de cálcio facilmente. Até está aqui, mas está invertida na parte de baixo. Cirurgia, a mais sinérgica que existe, de longe, eu vou só minimizar para conseguir ver, é o azoto e magnésio. Uma das melhores formas de corrigir uma carência de magnésio é uma aplicação de nitrato de magnésio via foliar, corrige facilmente a carência. E outra, muito conhecida também, é o enxofre e o azoto. Isto é um quadro, isto está em italiano, eu peço perdão, mas é a língua que está. O facto de ser uma língua que também me diz alguma coisa, eu às vezes uso muita informação deles. Este quadro tem uma coisa engraçada, que tem as folhas jovens e as folhas velhas, e depois tem tanto a questão das carências, tem a questão dos excessos. Eu vou-me ocupar muito mais dos excessos do que das carências, são muito mais frequentes do que as carências. Falando do primeiro caso, quando tenho ion amónio em excesso, posso ter facilmente uma carência de boro ou de cálcio. Ou seja, muitas vezes a carência de boro ou de cálcio surge, também andando no braço dado, e eu penso logo em aplicar cálcio e esquecendo-me de retirar o amónio da equação. Uma segunda, que isto já vi isto acontecer em morangos, em sistema NGS, uma toxicidade de boro que pode provocar uma carência de potássio gravíssima, tanto na fruta como na folhagem mais velha. E uma outra que também é muito frequente em tomates, já vi montes de vezes
tanto em solo como em hidroponia, que é um excesso de potássio que origina uma carência de magnésio, não nas folhas mais velhas mesmo, mas nas folhas de meio da planta. É muito frequente quando se abusa em potássio. Quando o produtor vai atrás do calibre a todo custo e aplica potássio à pasada. Aqui passo muito rapidamente a lei do mínimo, que no fundo é que se houver um nutriente que está abaixo da concentração que deveria estar, esse nutriente é limitante para a cultura. No fundo é um pipinho em que as ripes, quando não conseguem estar todas preenchidas, vai haver uma perca de rendimento. Outra lei muito importante é a lei do máximo, ou seja, não é por eu aplicar no nutriente sempre em quantidades sempre crescentes que a cultura me vai ter um maior rendimento. Não é? Chega a um ponto em que passa de deficiente, ou seja, que está em falta, a estar na quantidade adequada, e se eu continuar pode mesmo vir a ser tóxico para a planta. Para a planta, tanto para essa cultura como para as culturas seguintes. Isso é outra das coisas que as pessoas têm que sempre ter noção, que se numa cultura abusa na fertilização, na cultura seguinte podem pagar as favas ao dono, no fundo, ter o retorno daquilo que andaram a fazer no passado. Isto é uma das coisas que, e posso-vos dizer que isto era uma das coisas que eu até há bem pouco tempo não sabia, em que isto no fundo o que vocês veem aí como dripper é o gotejador, e em que, se repararem, logo no primeiro quadrado tem a água e a seguir tem os vários nutrientes, como é que eles se movem no bolo úmido da água. Coloquei esta imagem só para prestarmos atenção em dois principalmente. Um deles é o amónio, o ion amónio, o NH4, e o outro é o fósforo. Ou seja, que normalmente ficam muito perto do sítio onde o gotejador está. Ou seja, tem muito pouca mobilidade no solo. E isto é preciso terem atenção, porque quando eu quero aplicar, por exemplo, de forma a que o adubo chegue a toda a zona da raiz, se eu faço uma rega demasiado curta, pode ser que nem sequer chegue a toda a raiz o nutriente. Se repararem os outros elementos, praticamente todos se distribuem, têm uma distribuição maior. Aqui mais uma imagem, agora comparando mais a fundo a questão do azoto nítrico e do azoto amoniacal, ou seja, o NO3 e o NH4, e reparem quando se aplica na rega, o amónio tem muito menos mobilidade no solo do que o ion nitrato, ou seja, ter atenção a este ponto, que é muito importante para falar de fertilização. Tanto é que se nota que as raízes, quando são adubadas com nitrato, têm um desenvolvimento radicular bastante maior. Ou seja, pode-se dizer que o ion amónio é inibidor do enraizamento das culturas na fase inicial. Isto é extremamente importante. E tem a ver com uma coisa muito simples, que é o ion amónio, quando é aplicado ao solo, via rega, acidifica bastante a zona onde é largado. E estamos a falar aqui do amónio, podemos estar a falar da ureia, que seria a mesma coisa, porque a ureia vai se transformar em amónio quando é aplicado ao solo. Acidifica bastante e faz com que a raiz não tenha as melhores condições para enraizar. No fundo, até pode insolubilizar fósforo e outros nutrientes. E torna também os micronutrientes muito mais dissolvidos e que podem causar toxicidade. E aqui do lado direito temos o fósforo, em que o fósforo é o elemento menos móvel, praticamente é imóvel quando é aplicado ao solo na rega. Ou seja, é preciso ter isso em atenção. Sorte a nossa é que nós, na maior parte dos solos, temos fósforo para dar e vender durante os próximos 10 anos ou mais. Eu falo pelas análises que vou olhando e porque vou vendo. Normalmente encontro muitas análises com 700, com 800 miligramas por quilo de solo de fósforo. Se pode-se questionar a questão da avaliação do método, mas que eles aparecem lá de forma constante, aparecem. Falando agora um bocadinho de azoto, fósforo e cálcio, que vai ser principalmente os três elementos que eu mais vou falar na apresentação, agora na fase inicial, e depois na fase final vou falar mais de potássio, cálcio e magnésio. O azoto é absorvido pelas plantas como nitrato, amónio e ureia. Pode ser absorvido das três formas. A forma que mais é absorvida é nitrato, de longe, tirando algumas espécies que preferem até amónio.
O principal responsável, isto aqui, quando este slide, estou a pensar muito na fase inicial das culturas e também nos viveiros. E o principal responsável pelo estilamento, que no fundo é a planta crescer em altura em vez de crescer em estrutura, e pela tencura, que foi a melhor palavra que eu arranjei, pela fragilidade ou tencura da planta, é o amónio e a ureia, ou seja, a ureia depois transforma-se em amónio, num conitrato. Ou seja, há uma ideia que o azoto é responsável pelo estilamento das plantas. O elemento que é responsável é o ion amónio, ou seja, é uma forma azotada, é uma forma de azoto, mas na forma amoniacal. Isto é importante, eu à frente vou referir, isto é importante, que principalmente na fase inicial das plantas, para não termos plantas demasiado tensas, demasiado frágeis e que cresçam demasiado em altura, é extremamente importante. O azoto amoniacal e a ureia devem ser usados com muita moderação. Em viveiro hortícola, deveria ser proibido aplicar azoto amoniacal. E posso-vos dizer que grande parte dos viveiros usam adubos compostos, adubos complexos, que na maior parte dos casos que nós vamos ver à frente têm bastante tamanho. E pode ser um dos problemas na fase de inverno, principalmente, em que a planta cresce em altura e no fundo estiola e depois torna-se muito mais frágil a doenças e enraiza muito menos. O cálcio, e isto é extremamente importante, o cálcio deve ser dado sobretudo no início do ciclo vegetativo. O cálcio forma o esqueleto da planta, ou seja, e a planta no início é quando tem a grande multiplicação celular para formar o seu esqueleto. Isto isto está mais estudado a nível científico, mas na agricultura continua-se a dar pasadas de fósforo no início da cultura. Abusa-se no MKP, no MAP e mesmo no 1343 e esquecemos de dar cálcio na fase inicial. Enquanto o fósforo aumenta o número de raízes, é verdade, mas a planta precisa de quantidades muito pequenas de fósforo na fase inicial. O cálcio é que alonga as raízes, ou seja, é muito importante o cálcio para que as raízes possam crescer em profundidade e ocupar mais zonas de sol. Aquilo que eu já referi, o hábito de dar toneladas só de fósforo no início é errado, muito errado. Nenhuma planta absorve fósforo na proporção de 10 para, estou a pensar no 1343, de 13 para 40 para 13. Nenhuma planta, nós vamos já ver à frente qual é a proporção de absorção. Falando um bocadinho do pH, que é extremamente importante, dá-se pouca importância muitas vezes, e muitas vezes também é só com análise que se consegue saber. A maior parte das plantas cresce com um pH entre 6,2 e 7. Tirando algumas que podem crescer com pHs mais ácidos. O caso dos mirtilos, por exemplo, vem já à cabeça. A correção de solos ácidos é muito fácil de fazer com calcário para um efeito mais permanente. Em fertirrega também podemos usar bases fortes, no fundo, que é hidróxido de potássio, é logo uma das primeiras que se pode usar. Até hidróxido de sódio podia-se usar, a famosa sódia cáustica, para elevar o pH. Posso-vos dizer que se isto for bem feito, medindo com um equipamento portátil ou fazendo com uma máquina de fertirrega, etc., é a melhor forma de elevar o pH de um solo. Se a pessoa tiver fertirrega, salva-se culturas, de um dia para o outro praticamente consegue salvar culturas e elevar o pH do solo de forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Outra coisa que é importante, o uso de nitrato de cálcio favorece a melhoria de pH. Ou seja, o pH, quando se usa a fonte azotada principal em nitrato de cálcio, ajuda a melhorar o pH, a subir o pH. Cuidado com o uso de amónio ou de ureia. O uso de amónio ou ureia, tanto um como o outro, acidificam bastante. E momentaneamente acidificam mesmo bastante. Posso dizer que a aplicação de amónio pode levar o pH para 4 na zona da raiz muito facilmente. E o pH 4 há raízes que queimam, não tem hipótese nenhuma. A ureia tem um comportamento diferente. A ureia, inicialmente o pH sobe, mas depois o pH desce abruptamente também. Ou seja, acaba por ter o mesmo comportamento na fase final. Ou seja, é um adubo que faz... E por isso pode ser bastante perigoso, porque eu posso elevar o pH a um ponto em que me queima raízes e a seguir ele pode descer também a um ponto em que me pode queimar raízes. Ou seja, é preciso ter algum cuidado com o uso de ureia. Eu falo por mim, ureia, no máximo, estamos a falar de 2 a 5 kg por hectare por aplicação, máximo.
Estamos a falar de uma quantidade irrisória e só em alguns momentos, no caso mais do inverno, quando eu preciso de produzir folhas numa cultura, por exemplo. Em relação aos solos alcalinos, se tiverem bastante matéria orgânica ou argila, é impossível corrigi-los. O pessoal pode andar de forma permanente, é impossível. De forma duradoura, é impossível. Pode-se reduzir temporariamente com o uso de ácidos durante a fertilização. Ácido nítrico, ácido fosfórico. Em alguns casos, se pode usar ácido sulfúrico, embora o uso agrícola não esteja autorizado em Portugal. Também não está proibido, mas também não está autorizado. Isto depois é um vazio legal. O uso de enxofre em pó ou gesso agrícola, que é usado tantas vezes, apenas serve para aumentar a salinidade. Uma vez que, na maior parte dos casos, o poder tampão dos solos não deixa baixar o pH. Eu posso dizer que tenho experiência de usar enxofre em pó há muitos anos atrás, e aquilo que uma pessoa via que o pH mantinha sempre igual, não tinha nenhuma descida de pH. Isto é as barriguinhas dos nutrientes relacionados com o pH, em que mostra no fundo que o pH ali entre os 6,5 e 7, entre os 6 e 7, ou 6,5 e 7,5 seria onde há mais nutrientes disponíveis, tirando os micronutrientes que estão muito mais disponíveis com pH ácido, e que é preciso ter atenção, principalmente quando passamos de 7, alguns nutrientes podem mesmo ficar indisponíveis. Principalmente, a primeira carência que aparece logo quando o solo aumenta muito de pH é a carência de ferro. E atenção que em solos muito ácidos podemos ter toxicidade tanto de boro como de manganês e no fundo nós temos uma toxicidade de boro e de manganês e andamos a apontar para imensas coisas, para falta de azoto, para tudo e mais alguma coisa, e no fundo é só um problema de pH e em que já lá temos muito manganês e boro. Outra coisa que é importante, quando se faz fertilização, se eu tenho um solo ácido, muito cuidado com a quantidade de micronutrientes que é usado. Digamos que tem que ser com a colher de chá. Ou seja, sempre que eu aplico micronutrientes em solos muito ácidos, principalmente manganês e boro, e o zinco também, com a colher de chá. Porque se for ao balde, posso ter um problema gravíssimo de toxicidade de micronutrientes e que vai ser muito difícil de detectar sem fazer análises mais profundas. Condutividade elétrica é um termo que é usado, quem faz fertilização tem que saber o que isto é. No fundo é a capacidade de uma solução a medir corrente elétrica. A água destilada tem condutividade zero, a água do mar Mediterrâneo tem 60 mil microsiemens por centímetro, ou seja, praticamente uma pessoa consegue boiar facilmente, porque tem uma quantidade de sal bastante grande. E é impossível qualquer planta crescer com a água do mar, que nós sabemos. É o parâmetro fundamental para quem faz fertirrega, ou seja, convinha que toda a gente que faz fertirrega medir, nem que fosse com equipamento manual ou portátil, para ter ideia do que é que está a fazer ao solo, para não andar a regar com níveis de eletrocondutividade de 5 ou de 6, e para andar sempre com valores aceitáveis para a cultura. E para jogar também com a eletrocondutividade, quando nós queremos mais vingamentos ou menos vingamentos, mais bricks no fruto ou não, podemos brincar muito com a eletrocondutividade. Quanto mais alta é a eletrocondutividade, menos a planta bebe. Em casos extremos, a planta pode morrer por salinidade. Eu coloquei aqui uma frasezinha que Roma destruiu Cartago, ainda antes de Cristo. Os romanos tiveram muitas batalhas com os cartaginenses e então a forma que eles conseguiram destruir Cartago foi espalhando sal pelos solos agrícolas de Cartago e é evidente que os solos com sal espalhado por cima deixaram de produzir, deixou de haver alimento, a população, uns morreram de fome e outros fugiram. Ou seja, e foi assim que Roma venceu os cartagos, os cartagineses. Efeito de eletrocondutividade, isto passando muito rápido, se eu tenho uma eletrocondutividade, em termos de tamanho, se tenho eletrocondutividade baixa, favoreço o tamanho, a cor, o sabor é favorecido por eletrocondutividades altas, a altura da planta é favorecida por eletrocondutividades baixas, ou seja, se eu me interessa ter entre nós curtos, tenho que andar com uma eletrocondutividade mais alta um bocadinho. A qualidade é influenciada, a qualidade pós-colheita, shelf life, é condicionado, é ajudado por eletrocondutividades mais altas. Quando eu tenho melhor qualidade, normalmente tenho menos produção, ou seja, se eu não posso ter as duas coisas, se quero qualidade, tenho
tenho qualidade, se quero quilos, normalmente uma é antagónica do outro. O que é que eu posso fazer em termos de gestão da quantidade elétrica ao longo da cultura? Se tenho frio, se estou num período frio, devo aumentar a eletrocondutividade. Se está em calor, ao contrário, devo diminuir. Um solo argiloso deve sempre diminuir a eletrocondutividade em relação ao valor de referência. Num solo arenoso, deve aumentar. Na idade da planta, se a planta é uma semente, ou seja, se está a germinar, uma eletrocondutividade baixa. Se está em crescimento ativo, a fase inicial da cultura, a cultura cresce muito rápido, uma eletrocondutividade alta. Na maturidade, uma eletrocondutividade baixa. No fundo, isto seria como alimentar um bebê. Um bebê, quando é pequenininho, come pouco de cada vez. Quando tem rápido de crescimento, na adolescência, come bastante. E na maturidade, todos nós sabemos que comemos todos menos. Senão, ficamos umas bolinhas. Um efeito, uma imagem visual em morangueiro, em que, à medida que vamos aumentando a eletrocondutividade, a planta cresce muito menos, tem muito menor número de frutos, pode queimar as verduras das folhas mais velhas, e a parte radicular tem muito menos sistema radicular. Muito rapidamente, isto em termos de quando eu uso cálcio, normalmente faço com que a absorção de sódio nas raízes seja menor, ou seja, a planta vai sofrer menos salinidade, ou seja, todos os dessalinizantes, a base deles, quase todos, tirando uma coisa que eu posso usar quando preciso dessalinizar, ou eu uso matéria orgânica líquida, ou uso qualquer produto à base de cálcio, em que, no fundo, o que eu vou querer é substituir o sódio pelo cálcio, em termos de absorção e em termos nos colóides que estão no solo. Para termos uma ideia das eletrocondutividades e da perca de rendimento em várias culturas, as duas primeiras são couves, e apesar de ser da mesma família, de serem as duas brássicas, o brócolis suporta muito mais eletrocondutividade do que a couve-coração. Ou seja, se eu tenho um solo salino, é muito mais fácil de produzir brócolis do que produzir couve-coração. Culturas que são muito sensíveis à salinidade, tenho aqui 3, feijão verde, alface e morango. Se repararem, o feijão verde tem percas de metade da produção ao nível praticamente da produção dos brócolis. Ou seja, é preciso terem atenção nestes valores, e se eu tenho uma análise de solo, ou se tenho um histórico que me diz que eu tenho salinidade, eu tenho que ter muita atenção nas culturas que vou escolher. E se faço, por exemplo, uma cultura que é muito tolerante à salinidade e a seguir faço uma cultura que é muito sensível, o mais certo é ter problemas. E para isso é que devo fazer lavagens, devo ter cuidado na instalação da cultura. A salinidade é sempre muito mais grave com calor, ou seja, com calor e tempo quente. É muito mais grave sempre na primavera, verão, outono, do que propriamente no inverno. A tomada de decisão na fertilização em hortícolas. Para mim, uma das coisas mais importantes é a qualidade da água, de rega e a sua composição. A maior parte das águas em Portugal tem excelente qualidade. As águas da parte hortícola, normalmente, da parte hortícola e florícola, normalmente têm menos qualidade devido à carga de nutrientes que foram aplicados ao longo dos últimos anos. Mas comparado com outros países, como Espanha, as nossas águas são todas de extrema qualidade. Mas é importante saber a sua composição, sem dúvida. Qualidades biológicas, físicas, químicas de solo, portanto, isto seria, em qualquer slide aparecia isto. A espécie e a variedade que vamos cultivar, aquilo que eu falava há pouco, ter noção do que é que vamos cultivar e a variedade, que há variedades mais tolerantes que outras. E a fase fenológica da cultura, consoante se eu tenho uma cultura que está na fase inicial, vou adubar de uma forma, se eu tenho uma cultura que está na fase de rápido crescimento, vou adubar de outra. Tipos de fertilização. Isto aqui pode ser muito polémico, mas é o que é. A fertilização de fundo é medianamente eficiente. Muitos dos nutrientes são colocados em fundo em muitas culturas, então se for neste período do ano, grande parte deles são perdidos, mas outro é todo perdido. O fósforo quase todo. Potássio, se houver lá potássio bastante, também é quase todo perdido. No fundo acaba por ser medianamente eficiente, depende da altura do ano que tiver. E quando é feita, no fundo, quando aplico um fertilizante em fundo, aumento de um momento para o outro a eletrocondutividade do solo, da solução de solo, bastante. Exceto a matéria orgânica. A matéria orgânica, eu costumo sempre dizer, existindo é sempre quanto mais melhor, e se for de boa qualidade, tem que ser de boa qualidade. Se for de má qualidade, mais vale estar quieto. As coberturas pouco eficientes,
porque normalmente são aplicadas quantidades demasiado grandes, ou seja, e além disso perde-se muito, principalmente azoto, que é pedido, grande parte é pedido por volatilização para a atmosfera, principalmente se eu uso ureia e amónio, o risco de volatilização é bastante maior. E outra coisa que muitas vezes é esquecida, que é o risco de queimar raízes, em que as raízes normalmente estão junto à superfície e eu, quando aplico bastante adubo, posso queimar raízes e nem sequer me aperceber, e a cultura leva uma pancada e praticamente nem se sente, porque ela também depois responde ao azoto que foi aplicado e rapidamente vai, mas claro que perdeu produção. Além disso, tem outra coisa, quando faço uma cobertura em algumas culturas, como por exemplo batata, eu numa cobertura mal feita, num período errado, e com o adubo errado, ou seja, com um adubo que tenha bastante amónio, por exemplo, posso fazer com que haja batatas ocas, por exemplo. Foliar é eficiente apenas no momento em que se aplica, ou seja, estamos a falar de aplicar microgramas na cultura e normalmente tem um custo mais elevado até pelo facto da aplicação. A fertirrega, na minha opinião, é mais eficiente, mas muito mais técnica, não? Ou seja, para fazer fertirrigação a pessoa precisa já ter algum conhecimento bastante grande, até da mistura de adubos, de quantidade que vai aplicar, de como é que aplica, etc. Aqui é um gráfico que nos dá, são duas curvas muito, vocês podem ver ali que temos um intervalo ótimo em termos de risco de carências e de conteúdo no solo de nutrientes. Quando eu faço fertilização em contínuo, eu estou sempre a alimentar, sempre que a curva sobe é quando eu faço uma aplicação, ela depois desce, depois volta a aplicar, ela desce, ou seja, no fundo é como se estivesse a fazer em micro-aplicações e em que nunca vou aplicar muito em excesso. Quando eu faço aplicações de cobertura, poucas, normalmente aplico quantidades muito maiores, o risco de percas, tanto por lixiviação como por volatilização, por exemplo, e mesmo outra coisa que pode causar é consumos de luz, em que a planta absorve o azoto de uma vez e tem crescimentos disparatados e depois pode causar problemas de doenças. Na fertirrega, grandes vantagens, que no fundo é o que estamos a falar, é mais eficiente, gera aumento de produtividade, às vezes em alguns casos falamos de aumento de produtividade quando eu passo a fazer fertirrega na ordem de 50%, pode chegar até aos 100% de aumento de produtividade, isso depois depende muito de onde é que partimos, no fundo. Tem menor impacto ambiental, como vemos lá atrás, aumenta a qualidade da produção, há uma redução de mão de obra, porque já não tenho a questão da distribuição de fertilizantes a lanço em cobertura. A qualquer momento posso corrigir alguma carência que possa ter e normalmente há uma redução da quantidade de fertilizante. Isto pode ser discutível. Se for a quantidade de fertilizante por tonelada de produto produzido, há sempre redução da quantidade. Contras. Custo de equipamento de injeção e mistura, maior profissionalismo dos operadores, que existe, no fundo. Risco de fertilização deficitária em períodos muito chuvosos, ou seja, quando eu não posso regar, muitas vezes não faço fertilização. E isto é um pau de dois bicos, temos de ter sempre esse cuidado. Necessidade de controlo e verificação. Temos de sempre perceber se os nutrientes na cuba estão a descer, se não estão, e suporte técnico, que é muito mais importante que na primeira, embora na primeira também seja importante. No passado, isto no fundo é um quadro que, falando um bocadinho daquilo que eu acho que deve ser a fertilização do futuro, pensa-se muito mais no termo fertilização, baseada em dados de exportação de nutrientes pela planta de solo, ou seja, em quilos por hectare que a planta extrai, e no fundo nós vamos repor os quilos que ela extrai. Muitos desses dados são dados antigos, em cultivares muito menos eficientes que as cultivares atuais. Muitas vezes há erros laboratoriais quando foram determinados os dados, e isto pode ser um problema, porque no fundo vou estar a aplicar unidades fertilizantes a mais, quando na verdade se calhar não precisaria tanto. Baseadas em quilos por hectare, no fundo da aplicação, utilização de fertilizantes minerais, principalmente, e o caso dos estrumos das matérias orgânicas. No presente e no futuro, o termo de fertilização passa muito mais a nutrição, no fundo é muito mais aquilo que a planta come e não aquilo que eu aplico ao solo. Por demanda, no fundo, em que baseado em análise, observação, eu no fundo fertirrego a planta
baseado naquilo que vou analisando e que vou medindo. Medir é muito importante, seja medir e registar, porque se eu medir e registar, nunca tenho dados. Baseado em análise de água, análise de solo ao longo da cultura, análises foliares, lisímetros para extrair solução de solo para depois analisar, controle da necessidade de rega através de equipamentos como tensiómetros, sondas de Enviroscan e coisas desse género, observação do sistema radicular, ou seja, cada vez mais arrancar plantas para ver como é que está o sistema radicular. E as recomendações serão cada vez muito mais baseadas em milimoles, ou miliequivalentes, ou ppm. Isto são tudo umas unidades transformam-se nas outras. Isto baseia-se numa coisa muito simples, em que eu dou nutrientes por litro de água, ou seja, não dou quilos por hectare, sem pensar na água, dou nutrientes baseado em tecnologia que no fundo eu dou X gramas de adubo por metro cúbico de água, ou qual que seja a forma. Nós, na Europa, trabalhamos muito mais em milimoles e miliequivalentes, nos Estados Unidos trabalha-se muito mais em ppm. E outra coisa que vai surgir é a utilização de fertilizantes de nova geração, que eu já falei de alguns lá atrás, e de biofertilizantes baseados em micro-organismos. Isto é a grande mudança deste século, provavelmente vai ser esta. Análise de água, que é obrigatório para quem faz fértil e rega fazer. Não é preciso fazer todos os anos, que normalmente a análise de água de rega é muito constante ao longo dos anos, pela minha experiência. Não... Tentar fazer aos 12 parâmetros, que é os macronutrientes principais e secundários todos, ter atenção ao azoto, fazer azoto nítrico e azoto amoniacal. E, se possível, também fazer os micronutrientes. Em alguns casos, quando a eletroquantidade de água é muito baixa, tem lá muito pouca coisa, eu recomendo sempre fazer a análise de água quando temos eletroquantidade superior a 0.3. Se abaixo de 0.3, praticamente a água não tem lá nada. Ter noção que os nutrientes estão todos na forma iónica e a forma como ela os absorve, ou seja, dissolvidos em água. Isto eu coloquei aqui, mas nem vou perder grande tempo, que é como calcular o SAR, que é o índice de absorção de sódio. Isto é muito importante onde há águas com muito sódio na água. Nós em Portugal são poucos os casos em que isto acontece. Por isso vou passar à frente, não vale a pena perdermos muito tempo. Já para terem uma ideia que existe e que é importante, eu se tiver muito sódio na água tenho um problema gigante. Não preciso de regar em excesso só para lavar sódio. Este é o exemplo de uma análise de água feita cá, só para nós termos uma ideia. Os valores que eu quero chamar a atenção é a questão dos cloretos e de sódio, que tem bastante, tem valores que já causam alguma salinidade no terreno. É uma água que de base tem pH 5,5 e eletroquantidade 1.3, ou seja, já é uma água que tem bastante eletrocondutividade. Por exemplo, para fazer um feijão verde ou um morango eu já estava limitado. Já partia com uma água que nunca iria ter 100% de rendimento. E além disso, outra coisa que tem bastante enxofre, bastante sulfatos. No fundo, tem as necessidades mais ou menos para qualquer cultura, não precisava de aplicar enxofre nenhum. E outra coisa que ela também tem que chega, tem excesso até, tem magnésio em excesso, ou seja, nesta água eu não preciso aplicar nem 1 grama de magnésio. Isto mais um exemplo, aqui uma água que é alcalina, 7.2 de pH e 1.5, mas ela é alcalina principalmente pelo teor de bicarbonatos que tem 5.04, é um valor muito alto. Isto é uma água comparável às águas do sul de Portugal, embora seja da região norte. Isto é uma água da Póvoa, das areias da Póvoa, ou seja, é uma água que tem é uma água tendencialmente alcalina e com bastantes bicarbonatos. Também tem bastantes sulfatos, ou seja, tem enxofre que chega e que sobra. E é das poucas águas que eu tenho em termos de análise que tem cálcio que chega na água, ou seja, este agricultor não precisa de aplicar uma grama de cálcio na solução de fertirré. E é uma água para algumas culturas que tem um meio de eletroquantidade partida de 1,5, ou seja, limita logo algumas culturas. Este produtor, por exemplo, não pode fazer feijão verde, ponto. Aqui só mais uma água bastante ácida, que já quando eu caminho um bocadinho mais para o interior encontro algumas águas ácidas, uma água de 4.1. E além disso ainda tem sódio e cloreto bastante altos, ou seja, é uma água terrível. É uma água que tem lá toxicidade de alumínio, de certeza, toxicidade de sódio e toxicidade de cloreto, ou seja, uma água terrível. Muito difícil de produzir neste solo. Tanto é que esta pessoa já está a fazer hidroponia onde tem esta água. Então, no solo ainda seria muito mais difícil. Só um pequeno quadro da comparação das águas. Isto são valores que aparecem na bibliografia. De comparação com Beirão,
e o Patacão no Algarve, ou seja, a zona das areias da Póvoa é muito mais parecida com as águas do Algarve do que as águas, no fundo, do resto do Entre Douro e Minho. Ou seja, ali uma zona que tem águas alcalinas, águas com muito teor de bicarbonatos. O cálcio e o magnésio devem ser sempre considerados na solução nutritiva, ou seja, quando aparecem na análise da água. O azoto e o potássio só quando forem altos. Raramente o potássio é alto, o azoto, em alguns casos, pode ser alto. Isto só dando aqui um pequeno exemplo. Quando eu tenho uma água alcalina, preciso de usar ácido e vou transformar os bicarbonatos em água e dióxido de carbono. Quando tenho uma água ácida, vou usar uma base e vou transformar os ácidos em conjunto com a base. No fundo, vai haver uma transformação em água. Os iões, o hidrogênio e o OH- transformam-se em água e está o problema resolvido. Das análises de solo, aqui aparecem os 3 tipos de análises que aparecem. As mais frequentes que se fazem é a análise de cima, que é a análise da fertilidade do solo em geral. Para pouco serve, esta análise basta fazer a cada 5 anos ou mais, não tem grande interesse. Para quem faz culturas de ciclo tão rápido, pouco interesse tem. A análise complexo de troca já tem mais interesse, que no fundo é o armazém de nutrientes do solo. E para a horticultura, a análise dos elementos solúveis é a análise mais importante que existe. Que é feita com extração em água, é o que está imediatamente disponível para a planta e como são ciclos curtos, é a análise mais interessante. Nesta análise, o que é feito, eu tenho uma imagem do estado nutricional pontual do solo, é feita através do extrato da pasta saturada do solo e dá-me informações como eletrocondutividade, pH e a informação dos nutrientes todos que estão dissolvidos nessa solução de solo e também os micronutrientes. Ou seja, isto permite-me eu saber aquilo que está imediatamente disponível para a planta. Ou seja, eu posso rapidamente intervir na fertirrega, se tenho o cálcio baixo, aplico cálcio e consigo corrigir rapidamente. Este tipo de análise devia, se conseguíssemos, e se a agricultura conseguisse pagar, e consegue pagar, porque isto no fundo o custo de uma análise destas é o custo de um saco de adubo atualmente, ou seja, não é nada por aí além. Se conseguíssemos fazer uma análise destas a cada 2 meses ou a cada mês, na Holanda posso-vos dizer que faz análises destas a cada 15 dias, ou seja, e com uma resposta em 3 dias, ou seja, em que permite corrigir muito rapidamente aquilo que se passa no solo. Isto é o exemplo de uma análise de solo feita aos elementos solúveis, em que no fundo o que me dá é o que está em ppm, ou miligramas por litro, no solo. Se repararem, e para vos dar um exemplo, isto é um solo que está com uma condutividade elétrica no extrato saturado de 8,6, ou seja, um solo que estava carregado de eletrocondutividade. Há aqui 2 valores de eletrocondutividade, um é de 1 para 5, ou seja, uma parte de solo para 5 partes de água, que baixa o valor, mas no estado saturado é o que conta para nós. Está 8,6 de eletrocondutividade, imaginem o valor que tem de eletrocondutividade. A salinização, no fundo, que é o processo de acumulação de sais nos solos, na maior parte dos casos existe por falta de lavagem, seja por rega deficiente, seja por água de má qualidade, ou seja por falta de água e que não tenham água suficiente para lavar o excesso de sais que estão no solo. Os sais problemáticos maiores, os que são mais problemáticos é o sódio e o cloreto, depois temos o cálcio, o magnésio, o enxofre, os carbonatos e bicarbonato e o potássio. Quando eu tenho muita salinidade, o grande problema que eu tenho é que aumenta a pressão osmótica do solo, ou seja, a planta tem muita mais dificuldade em absorver água. Ou seja, a planta, quando no seu ciclo de vida normal tem uma evapotranspiração intensa, ainda faz mais com que se precipite, ou seja, a água do solo começa a desaparecer, precipita muito mais rapidamente enxofre e carbonatos com cálcio e com magnésio, que ficam sólidos, e o que nós temos mais na solução de solo, ainda fica o sódio e o cloro ainda ficam mais presentes, ou seja, ainda se torna muito mais agressiva a água para as raízes da planta. O que é que nós podemos fazer em termos de salinização? Depende se estamos em ar livre ou estufa. Em ar livre normalmente não há problemas de salinização. Em estufa há bastantes, a espécie vegetal, disso já falei há pouco. Claro que a capacidade de retenção de água do solo também conta. Quanto mais água eu conseguir reter, menos problemas de salinidade vou ter. Isto é como uma panela que está a cozer com as batatas com o bacalhau. Se a água evaporar, vai ficar tendência a ficar salgada. Se eu voltar a repor água,
ela vai se tornar menos salgada à medida que eu acrescento água. Onde é que nós podemos mexer essencialmente? É na composição dos sais, o que é que damos na fertirrigação ou na fertilização, ou seja, se nós darmos menos sais, ao longo do tempo vamos reduzindo o nível de salinização, e na percentagem de lavagem. Isto, se nós temos um solo bastante salino, nós temos que regar em excesso praticamente em todas as regas, na ordem dos 20% para eliminar sais. No caso de nós queremos lavar um solo, e para termos uma noção, precisamos de 5 a 10 litros de água por metro quadrado para lavar o primeiro centímetro de solo. Ou seja, estamos a falar de quantidades de água gigantes. E temos de ter drenagem, porque não adianta nada eu tentar lavar o solo, se a água não tiver para onde sair, não consigo lavar. Efeitos da salinização, isto eu vou passar rapidamente à frente, em termos de tempo não estamos um bocadinho atrasados, por isso não é muito importante, mas essencialmente a salinização provoca com que a planta tenha mais dificuldade em absorver água. Aqui um exemplo, a planta ainda jovem, com um nível de sais bastante grande. Falando dos adubos que são aplicados na rega, vocês quase todos já os conhecem, mas é esta uma listagem enorme, têm de ser 100% solúveis em água. Normalmente os adubos simples têm melhor qualidade que os adubos complexos. Claro que nos adubos complexos há algumas marcas que são muito boas, que têm muita qualidade, e há outras que são muito más mesmo. É tão simples quanto isso. E nos adubos simples, normalmente é mais fácil de controlar, porque normalmente são mais puros. Ou seja, e conseguimos mais controlar aquilo que nós queremos num adubo simples, não há misturas pré-feitas. Os adubos todos estão aqui, os principais são nitrato de cálcio, MKP, nitrato de potássio, sulfato de potássio, sulfato de magnésio, e depois os ácidos quando é preciso usar. A ureia está aqui, a ureia pode ser um adubo de fertirrega. A ureia é um adubo muito curioso, porque é um adubo, como não está na forma iónica, não aumenta a eletrocondutividade quando é colocado em solução, só aumenta a pressão osmótica da água, ou seja, torna também a água mais difícil de ser absorvida pelas plantas, mas não aumenta a eletrocondutividade. Temos ainda os adubos complexos todos, os adubos triplos, que as pessoas chamam de adubos triplos, e eu coloquei este slide só para colocar aqui, para verem a quantidade de azoto amoniacal que muitos deles têm. E eu, quando não quero dar azoto amoniacal, porque não quero que as plantas estiolem, estou a usar um adubo triplo, é muito difícil de não dar azoto amoniacal. Quase todos eles, a parte do azoto é metade nítrica, metade amoniacal ou algo do género. Aqui um quadro de compatibilidades, ou seja, se conseguem arranjar na net em qualquer sítio. Os adubos que são problemáticos em termos de mistura, normalmente é o cálcio e é tudo que tem enxofre, o sulfato de potássio e o sulfato de magnésio, que normalmente causam problemas quando é tão simples quanto isso. Eu, quando junto nitrato de cálcio com sulfato de magnésio, formo gesso, que é uma pasta quase insolúvel, nem é bem sólido, e quando junto cálcio com fósforo, normalmente formo o fosfato de cálcio, que é pedra, ou seja, que não derrete. Não ter atenção a isto. Já toda a gente que trabalha com cubas, muita gente já fez as neiras, mas isso faz parte, é da aprendizagem. Aqui este slide é só para terem atenção a uma coisa, que há adubos que têm reação ácida e há adubos que têm reação alcalina ou básica, e há outros que têm a reação neutra. Como eu referi há pouco, o nitrato de cálcio tem reação básica, ou seja, reação alcalina, que faz subir o pH, e o nitrato de amónio que está aqui tem reação ácida, bastante ácida. Outra coisa que podem ver também é os adubos, à medida que a temperatura sobe, aumenta a solubilidade deles, ou seja, no inverno eu tenho que ter muito cuidado, que posso ter que reduzir a quantidade de adubo que coloco por litro de água. Está a absorção de nutrientes ao longo da cultura. Este slide está só por uma coisa muito simples, em que o azoto é consumido ao longo da cultura toda, isto é numa cultura de tomate, e não só na fase inicial, ou seja, a planta, quanto maior teor de nutrientes, principalmente azoto e potássio, consome. E se repararem, o fósforo praticamente é constante ao longo da cultura, e na parte do meio do ciclo para o fim, consome mais fósforo do que na parte inicial, ou seja, aquilo que nós falávamos no início, dar toneladas de fósforo no início é errado. Isto posso passar à frente, não é muito importante. Isto aqui é
de ensaios feitos no Entre Douro e Minho, em tomate, na variedade Bond. Isto é um trabalho que teve a colaboração na altura da Direção Regional e do professor Domingos Almeida, e em que as exportações de nutrientes nesta variedade, que é a variedade Bond, foram estas, ou seja, na ordem dos 420 kg de azoto, 110 de fósforo e 850 de potássio. Muito acima daquilo que é permitido, por exemplo, na zona vulnerável, na qual é a minha principal zona de trabalho. E este slide está aqui só para verem uma coisa, que é o fósforo, para olharem para o fósforo. Nós já sabemos que o potássio, o grande consumo era na parte início da maturação até a parte final, mas reparem no fósforo, 53%, ou seja, cerca de 50% de fósforo é consumido desde que eu começo a apanhar os frutos de tomate. Ou seja, a aplicação de fósforo na fase inicial com muita conta, peso e medida. Não andar a aplicar quantidades de fósforo exorbitantes simplesmente porque sim. Não é. Até agora, praticamente falei de quilos por hectare, da aplicação de adubos. Agora vou passar a falar de milimoles por litro, ou seja, que no fundo é miligramas de adubo por litro de água. Isto são tabelas que uma pessoa pode consultar. Isto está em italiano, mas a primeira coluna seria tomate, depois tomate, pimenta, etc. Tem uma série de culturas. E eu basei muito em dados de Itália, que são muito mais parecidos com a realidade portuguesa do que os dados, por exemplo, do sul de Espanha ou da Holanda, que são completamente diferentes. A Itália, para mim, é o país mais parecido que nós temos para trabalhar. Este quadro está num livro que até é possível descarregar da net, ou seja, depois alguma pessoa que queira descarregar pode contactar-me, que facilmente se fornece. Isto para terem uma ideia, isto são de valores tabulados, eu não vou falar muito dos valores, só para terem uma ideia que existem. Estamos a falar, este segundo slide, que é informação da Holanda, em que tem ali a primeira cultura, o tomate, que é tomate, e é sistema aberto e sistema fechado. Isto é um quadro que eu às vezes uso quando há aproveitamento da solução nutritiva para introduzir outra vez no sistema, em que uso com os valores tabulados. Isto é uma folha de cálculo que é usada por mim para calcular soluções nutritivas. Pode-se descarregar do site Homo Agrícola, que é um site espanhol, e que é usado, em vez de uma pessoa estar a fazer as continhas todas à mão, há folhas de cálculo já para fazer isto tudo, há várias que se podem usar. Isto é uma recomendação de uma empresa de fertilizantes para a cultura do tomate, em hidroponia, aqui neste caso em substrato orgânico, ou seja, seria numa fibra de coco. Os valores que vocês têm que olhar é para os valores de nutrient solution, que no fundo são os valores em milimoles, e depois à frente temos os valores em ppm também, se quiserem observar. E depois tenho aqui uns ajustes à frente, que é conforme a fase do ciclo em que estamos, podemos ajustar para cima ou para baixo. Isto depois, mediante o conhecimento técnico, depois vai-se gerindo bastante. A hidroponia é das coisas mais giras que os técnicos tenham para aprender e para ir desenvolver. Isto depois daquela solução nutritiva, daria uma cuba A e uma cuba B, em que os nutrientes são o mínimo que se consegue ter para aplicar nutrientes em fértil e rega são 2 cubas para ter os nutrientes todos. E na eventualidade de se precisar de ácido ou base, precisamos de uma terceira cuba. Normalmente deve-se fazer uma coisa que é extremamente importante, que é os quilos de adubo na cuba 1, na cuba A e na cuba B devem ser os mesmos. Ou seja, e o adubo que eu posso jogar de lado para lado normalmente é o nitrato de potássio. Vocês somarem aqui os valores, chegam aos mesmos quilos. Eu no lado tenho 136 quilos e no outro lado tenho 130 e qualquer coisa quilos. Ou seja, para ter sempre a mesma densidade em termos de cubas, para em termos de hidráulica, no fundo, as cubas estarem a trabalhar as duas da mesma forma. Isto aqui seria a mesma recomendação para solo. A única coisa que eu quero que vocês tenham é que está assinalada a vermelho, que é a diferença entre o solo, que é a que está presente agora, e a que está dentro do vermelho é a solução de hidroponia. No solo, normalmente as quantidades são menores, normalmente cerca de metade das concentrações que são aplicadas em hidroponia. Ou seja, porque o solo já tem lá muita coisa, é tão simples quanto isso. Seria mesmo um esquema, não interessa, não passa à frente. Em hidroponia, eu pus aqui 6 ou 7 tópicos
extremamente importante, coisas que as pessoas não podem. Medir entradas e saídas, ou seja, medir a entrada de rega e a drenagem, o volume, pH e eletrocondutividade. Isto é importante fazer todos os dias. Tão simples quanto isso. Análise de águas frequentes, entrada e saída, que se pudermos fazer, aos elementos solúveis, no fundo. Ter atenção à disponibilidade de energia, ou seja, se a pessoa tiver um sítio em que tem alguma dificuldade de ter energia elétrica constante, deve pensar em ter um gerador ou uma coisa desse género, porque a hidroponia paga-se caro quando há uma falha de energia com mais de 8 horas, por exemplo. Se for num período de verão, 8 horas sem poder regar, é uma coisa muito complicada. Nunca efetuar alterações bruscas, ou seja, não é eu hoje estou a comer batatas fritas, amanhã como batatas fritas e de repente tiro umas batatas fritas e dá uma água e a planta vai reagir mal quando faço alterações bruscas. Quando eu tiro o potássio, tipo 50% do potássio, posso ter um problema gigante na cultura. Da alteração de pH, por exemplo, dentro do saco, uma coisa muito simples. Cuidado com a quantidade de azoto umbilical ou ureico, máximo 10%, eu coloquei aqui 20% em algumas culturas, e pontualmente, porque o azoto amoniacal é o que equilibra o pH dentro do saco. Se eu tiver muito azoto amoniacal dentro do saco, ele vai acidificar bastante, se eu tiver pouco, ele vai alcalinizar bastante, ou seja, tenho que ter muito cuidado com a quantidade de azoto amoniacal ou ureico. No máximo, 10% ou 20% só em algumas situações pontuais do total do azoto. Em viveiro, zero azoto amoniacal. Quanto mais baixo, menor. Eu pus aqui viveiro porque o viveiro é muito mais parecido com uma hidroponia do que uma cultura em solo. Estamos a falar de culturas em tabuleiros, ou seja, uma cultura muito mais parecida. Uma das formas, já agora muito fácil, de avaliar a necessidade de água num viveiro é pesar os tabuleiros. A pessoa pega num tabuleiro todos os dias e pesa. E avalia a necessidade de água, se deve regar mais ou deve regar menos. Que assim evitaria-se muito a rega em excesso que muitas vezes faz em viveiro. Ter atenção à relação potássio, cálcio mais magnésio ao longo das diferentes fases da cultura. Eu à frente vou falar um bocadinho disto. Ter atenção à condutividade elétrica alta para generativa, ou seja, para a produção de flores e frutos, e baixa para crescimento vegetativo, para crescimento de folhas. Ter atenção à condutividade elétrica da saída maior no inverno, pode ir até mais de 50% do que se faz no verão, e o diferencial entre entrada e saída pode ser maior no inverno. A eletrocondutividade na saída deve ser sempre superior à eletrocondutividade na entrada. Isso é uma das regras. Faz alguma confusão às pessoas, mas é mesmo assim. Relação cálcio-magnésio. Esta relação, no fundo, é a relação potássio com o cálcio somado ao magnésio, em 1000 equivalentes. Quando a planta é jovem, esta relação deve andar na ordem dos 0,3, e quando é adulta deve andar nos 0,9. Estávamos a falar se o clima fosse constante. Depois tenho que enquadrar isto com, se estou num período quente, devo baixar a relação potássio-cálcio-magnésio. Se estou num período frio, devo aumentar a relação, ou seja, devo aumentar os níveis de potássio. A planta com frio, com pouca luz, absorve mais potássio em comparação com cálcio-magnésio. Numa planta jovem, porque que a relação é mais baixa? Porque a planta jovem está a formar folhas, está a formar esqueleto, por isso é que precisa de mais de cálcio e precisa de mais de magnésio por causa da clorofila. Ou seja, e quando é mais adulta, está a formar muito mais açúcares, precisa muito mais potássio. Ou seja, isto é tão simples quanto isso. Isto é das coisas que um técnico, ao fim de alguns anos, tem que aprender a brincar com isto, porque isto permite mudar muito a planta em termos de, se uma pessoa quer que a planta emita mais flores ou se emita mais folhas, permite a pessoa brincar um bocadinho com isto. Um exemplo prático, um transplante de tomate em março, eu no início a relação anda nos 0,35 a 0,40 e vai aumentando até que chega aos 0,6, 0,7. Se este tomate aqui se prolongasse até novembro, ia chegar aos 0,9 e ia estar no período frio. Outro exemplo, morango remontante, um San Andreas ou uma coisa do género, em hidroponia, com frio deve andar nos 0,5, 0,6 e com calor 0,4, 0,5, ou seja, com calor eu tenho que dar muito mais preponderância ao cálcio e magnésio e menos ao potássio. Casos simples, eu estou a terminar a apresentação, já poucos slides faltam, 3 ou 4.
Quando quer aumento de calibre, coisas muito simples de fazer. Primeiro é logo reduzir o número de plantas por metro quadrado. É das coisas mais simples de fazer. Estamos num período em que os custos aumentaram muito, até é logo uma das maneiras logo de reduzir custos. Aumentar a luz. Isto parece um bocado em ar livre não consigo fazer nada, não consigo desviar as nuvens, mas em estufa, muitas vezes uma pequena lavagem do plástico ou mesmo a substituição eu manteria a luz praticamente para o dobro ou para o triplo. Há casos em que eu já medi em que a luz passa a ter o triplo da intensidade luminosa entrar dentro da estufa após lavagem. Não, operações culturais a tempo e horas. Eu pus aqui até 2 bonequinhos, o gordinho, o fruto gordo, que já sabe o que está a fazer, e o fininho, no fundo, ele está a coçar a cabeça a perguntar o que é que vai fazer. A monda de frutos, ou seja, o número de frutos por caixa ou por planta ser mais baixo, ou seja, eles mantêm maior calibre. Redução da eletrocondutividade e mais água, ou seja, uma coisa está relacionada com a outra. Mais azoto amoniacal, ureico orgânico. O azoto amoniacal é o que dá essencialmente, quando uma pessoa quer que uma planta produza mais, que aumente de tamanho o fruto, ou seja, que o fruto tenha o azoto amoniacal, comporta-se de forma interessante. E outra coisa que é preciso ter atenção é o déficit de umidade, ou seja, e que eu coloco isto aqui é uma coisa muito simples. Se eu quero ter calibre, uma das coisas mais importantes é eu não ter demasiado calor dentro da estufa e muito pouca umidade, ou seja, devo melhorar o alojamento, devo pintar a estufa ou caiar se for necessário, e em último caso, se for necessário, em bagas de calor, posso mesmo regar a cultura, se tiver a expressão, regar a cultura por cima, porque é uma forma de baixar a temperatura e de aumentar a umidade relativa. Em dias de vagas de calor, não tenham medo de regar um tomate por cima, que não há problema nenhum. Agora, a rega é feita de manhã, por volta das 10 da manhã. Se eu preciso de mais flor e mais raiz, isto é muita gente precisa, reduzir água na rega, ou seja, no fundo, vou aumentar um bocadinho a eletrocondutividade, dar mais nitrato, azoto nítrico, que não vai causar excesso de vigor, dar mais cálcio e dar mais magnésio, não exceder amónio, a ureia ou azoto orgânico, no fundo, e o fósforo. Se eu der fósforo em excesso ou amónio, vou ter menos flor e menos raiz, ao contrário do que muitas vezes se pinta. Para terem ideia, a absorção de fósforo, em comparação com azoto e potássio, é na ordem de 10 partes de azoto, 1 de fósforo e 10 partes de potássio. Para terem uma ideia, quando a planta é jovem. Ou seja, o fósforo é um elemento absorvido em muito pequena quantidade. Dar mais luz, ou seja, menos plantas por hectare, limpar plástico a substituir, já falei disto. Regar de dia, ou seja, regar às 8 da manhã, estamos a falar da rega normal, para que a planta procure água durante a noite. Se eu rego durante o dia, a planta vai absorver a água, vai ter menos água no solo e as raízes vão tentar procurar outras zonas com água, ou seja, vão enraizar melhor, vão procurar outras zonas de sol. No verão, regas curtas por expressão durante a manhã, redução da temperatura e aumento da umidade relativa. Isto é extremamente importante para a planta. Uma planta com 40 graus de temperatura dentro de uma estufa não cresce, nem produz raiz, nem produz flores, não produz nada. Cultura mais característica nisto, por exemplo, o morangueiro. Se uma pessoa fizer regas por expressão durante a manhã, passado uma semana, a planta começa logo a emitir muito mais flor quando estamos em períodos muito quentes. Evitar tratar à noite, para a planta aumentar a taxa de respiração durante a noite, a oxidação da glicose, e no fundo a planta, quando está a oxidar a glicose, está a enviar fotossimilares para a raiz. As pessoas não têm noção, mas dos fotossimilares que a raiz produz, 60% são enviados para a raiz. A planta produz raízes novas a cada 3 dias. E aqui uma foto para expressar a questão do fósforo e do estilamento da planta. Se repararem, no segundo grupo de plantas, quando eu tenho uma solução 22, 20, no fundo um 10, e com um fósforo baixíssimo, é onde a planta está mais curtinha e está enraizada ao nível das seguintes, até se calhar com mais raiz. Aumento de brix e consistência. Isto é muito importante, está nos pequenos frutos, é extremamente importante, e em muitas culturas é importante. Diminuir a água e aumentar a eletrocondutividade. Aumentar a relação potássio, cálcio, magnésio, que falámos há pouco. Reduzir amónio, ureia e azoto orgânico, que aqui é reduzir ou até colocar quase a zero. Isto aqui é muito importante porque às vezes uma das coisas que as pessoas
fabricos fazem é a aplicação de uma matéria orgânica líquida, por exemplo. E aquilo que vão fazer vão ter o efeito contrário. A planta, em vez de aumentar bricks e consistência, vai ter o efeito contrário. Principalmente as matérias orgânicas líquidas que são derivadas de açúcar, que são muito ricas em azoto e baixo em carbono. Ou seja, dar sulfatos e cloretos, aqui estamos a falar de sulfatos de magnésio e cloretos de cálcio, por exemplo, e cloreto de potássio. Reduzir temperatura, calhar, ventilar quando estamos a falar de estufa, isso vai nos ajudar muito na consistência. Se eu tiver temperaturas altas, nunca vou conseguir ter consistência. Temperaturas demasiado altas e umidade relativa baixa. Dar cloreto de cálcio, já falei da consistência. Na consistência, muito mais importante que o cálcio, que fala sempre do cálcio quando há problemas de consistência, cálcio. Muito mais importante é água, luz e temperatura. E isso é, seja limpar plásticos que estiverem sujos, seja regar como deve ser, seja baixar a temperatura dentro das estufas o mais possível para que as culturas não sofram tanto, para aumentar a umidade relativa também. E pronto, eu terminei. Esta última parte foi um bocadinho incorridinho, mas também agora no tempo de perguntas, se alguém tenha dúvidas, podemos colocar. Martino, estou à disposição. Obrigado, agradeço-te a intervenção. Isto foi uma excelente conferência, uma transmissão de conhecimento técnico, prático, muito, muito, muito importante. Eu, por mim, aprendi imenso, acho que também os participantes também. Nunca tivemos uma apresentação tão longa, mas apesar de ser longa, estou satisfeito, não é nenhuma crítica implícita, estou satisfeito porque... Eu peço desculpa que isto sempre que uma pessoa está a preparar uma apresentação é mais justo não é preciso pedir desculpa porque a apresentação foi extremamente interessante e mesmo do ponto de vista de audiências durante todo o tempo foi dos agromeetings com maior audiência, portanto foi extremamente interessante para quem viu e ouviu e portanto o meu muito obrigado. Nós temos aqui várias questões, mas há uma que não está aqui que eu gostava de perguntar. Pronto, que a mim me diz muito, que é a questão da matéria orgânica e a questão da avaliação da qualidade. Diz-se que é preciso, diz-se bem que é preciso aplicar matéria orgânica de qualidade. Eu gostava de perguntar como é que se caracteriza a qualidade do ponto de vista técnico. Primeira coisa, isenção de E. coli e coliformes. É logo a coisa mais importante que existe, porque pode nos causar problemas de segurança alimentar e colistridium e coisas desse género, isenção disso tudo. Depois, ter uma relação carbono-azoto maior que 10. Isso é logo ter um baixo teor de sódio. Grande parte das matérias orgânicas, principalmente as ensacadas, tem superior a 4% de sódio. Ou seja, em cada 100 kg de matéria orgânica que eu espalho, estou a espalhar 4 kg de sódio. Convertendo isto em cloreto de sódio, em sal de cozinha, seria 8 kg. Se desse alguém um balde de 8 kg de sal para espalhar, ao mesmo tempo que espalhava 100 kg de matéria orgânica, a pessoa mandava-me dar uma volta. Os galináceos têm quase todos 4%. Metais pesados, ausência de metais pesados, ou ter ausência nunca é possível, ter o mínimo possível de metais pesados. Para mim, ser muito rico em nutrientes não é muito importante. Para mim, é importante que seja rico em carbono. E outra coisa que é extremamente importante, e isso cada vez vai ser mais valorizado, é que seja rica em microbiologia. Só quanto mais diversificada, melhor. A tendência no futuro provavelmente até será ser enriquecidas externamente com alguns inóculos de micro-organismos do solo, nomeadamente bactérias, principalmente bactérias e fungos. Estou a pensar, por exemplo, tricodermas, e embora os tricodermas também eles multiplicam-se melhor quando estão em presença da raiz, por isso a microbiologia de solo tem uma coisa muito engraçada, que é, principalmente a que é útil às plantas, multiplica-se muito mais depressa quando está em contacto com a raiz, ou seja, beneficia dos eixos dados das raízes, e isso faz com que introduzi-los numa matéria orgânica pode ser bom, pode ser mau. Não, pode ser bom ou pode não é ser mau, pode não ser nada.
ou seja, pode ser quase um inerte. E outra coisa que eu acho importante na matéria orgânica é a proximidade, por causa da economia circular. Isso que me desculpem, já que eu costumo dizer, se nós temos que usar matéria orgânica, que usemos a de proximidade, estamos a diminuir um problema ambiental na proximidade. Tenho aqui uma questão relacionada. Consegue ter soluções para aplicar matéria orgânica líquida sem entupir os bicos abaixo dos 2 litros por hora de caudal? És de boa qualidade. Isso daria pano para mangas. Grande parte das matérias orgânicas que há no mercado tem má qualidade, líquidas. Porquê? Porque o que vende é preço. Ponto final. E quando o que vende é preço, a maior parte do que há de matérias orgânicas líquidas no mercado é extrato de terraba-sacarina e extrato de cana-de-açúcar, que não são nada mais, nada menos que o caramelo de pudins que se faz com o açúcar. Quer dizer, é claro que aquilo tem carbono, tem, é verdade, mas em termos de qualidade microbiológica e de melhorar as características do solo, muito pouco. Pior do que isso ainda, ter algumas que precipitam e que não conseguem passar nos filtros, no fundo. O que eu aconselho para quem usa matérias orgânicas líquidas tem que fazer duas coisas importantes, é ter o filtro sempre limpo e ter um bom filtro, e outra coisa que é, de vez em quando, usar um oxidante na rega, uma água oxigenada ou um bicarbonato de potássio, uma coisa assim, um oxidante, que no fundo vai degradar todo o filme biológico que possa existir dentro dos tubos de rega. Obrigado. Na primavera, se aquecer a água de fertirrigação para 20 graus, posso esperar ter maior eficiência na fertilização do fósforo e antecipar as colheitas? Não. O fósforo que é aplicado na fertirrega está disponível para a planta. É muito mais importante a temperatura do solo ou do saco de substrato onde se está a aplicar, é muito mais importante. Se estivermos a falar de hidroponia pura, eu posso aquecer a água, mas a água facilmente vai arrefecer a seguir se estiver com temperaturas baixas. E além disso, aquecer a água custa dinheiro. Isso, e já agora falar em termos de aquecimento de água, no sistema NFT, um dos grandes problemas que existe a partir de maio é o aquecimento da solução nutritiva, em que ela, quando passa dos 35 graus, 40 graus, é muito, muito complicado e acontece muitas vezes. Grande parte dos projetos de NFT correm mal nesse período porque a água aquece muito. Aqui uma pergunta mais futurista. Acredita que se podem eliminar os adubos, substituindo-os por produtos naturais que solubilizem os nutrientes que existem no solo, tornando disponíveis para serem absorvidos pelas raízes das hortícolas? Aquilo que eu digo é uma coisa muito simples. Com o conhecimento que temos hoje, só é possível eliminar os adubos químicos se eliminarmos população. É uma escolha. Porque alguém vai passar fome. Okay. Sim, claro. Na cultura do tomate em estufa devem ser utilizadas micorrizas? No tomate em estufa, eu posso dizer, a minha opinião, eu participei num ensaio o Agra 845. As pessoas que forem consultar os dados o Agra 845, estão lá os resultados. Nós nunca tivemos micorrização em 3 anos. Podia ser o inocumicorriza que não era bom, podia ser. Há uma coisa que é interessante quando se faz micorrizas, ou outro micro-organismo, é que há uma tendência para fertilizar menos. E normalmente estamos a falar de solos que já têm bastantes sais no solo. E a pessoa, como fertiliza menos, normalmente até tem melhores resultados. Se foi das micorrizas ou não, tem que se avaliar e é muito difícil avaliar. Tudo que se faz de microbiologia de solo é muito fácil dizer que o produto A, B ou C fez milagres, mas é muito difícil medir. Eu posso dizer que quase todos os produtos à base de micro-organismos levam uma carrada de aminoácidos juntos. Tanto serve para alimentar os micro-organismos para se multiplicarem rapidamente, como servem para a planta se alimentar desses aminoácidos e mostram um crescimento muito rápido. Quando alguém aplica, por exemplo, um fungo micorrízico e passado uma semana diz que espetacular, aquilo teve um efeito espetacular. O efeito pode lá estar, mas não foi das micorrizas. Foi dos aminoácidos que foram aplicados. As micorrizas precisarão 15 a 20 dias, no mínimo,
qualquer micorrizas, tricodermas, por aí 15 a 20 dias. Se forem bactérias, ao fim de 5 dias já podemos ter resultados, 5, 7 dias. Multiplica-se muito mais rápido. Obrigado. Silício. Acredita que é importante na fertirrigação das hortícolas ao ar livre? Em Portugal, não. Em Portugal, não. No solo, atenção. Porquê? Porque os nossos solos, todos eles têm silício. Quanto mais arenosos, mais silício tem. Isso é uma falsa questão. Aplicado via foliar pode ter algum interesse. Aumenta, os tecidos ficam mais duros, a parede solar fica mais espessa. Não, principalmente aí estamos a falar a questão do silício, atenção à forma de silício, porque há formas que podem ser fitotóxicas. E outra coisa que é preciso ter atenção, quando eu aplico silício, normalmente a planta tem tendência a fechar estômagos. Ou seja, deve ser usado com critério. Se eu me ponho a aplicar silício a cada 3 dias, o efeito que poderei ter na planta é um efeito até que a planta tenha um crescimento mais lento. Fique mais com paredes solares mais duras, mas um crescimento mais lento. Menos calibre, etc. O silício tem um interesse, já agora que o silício tem um interesse em secar um produto que me está a vir aqui à mente, principalmente esse que é bastante usado em Portugal. O silício tem uma vantagem grande, que é o facto de secar a folha, ou seja, a folha fica com muito menos umidade relativa à superfície. E isso, como meio de proteção fitossanitária, é engraçado. Mas aí estamos a falar de um efeito secundário. Que análises posso fazer para saber a qualidade microbiológica do meu solo, no caso das culturas hortícolas? Há várias coisas que se pode fazer. Uma delas que se pode fazer se calhar até o teste do autoaquecimento se pode fazer, mas isso já seria outra questão. Mas uma coisa que se pode fazer é medir a parte enzimática. E eu já trabalhei com isso e às vezes faz-se mais em ensaios, em agricultura pura e dura e pago pelo agricultor. Nunca fiz, a verdade é uma. Mas no fundo é analisar as enzimas, analisar a urease, a beta-glucano. Está-me a falhar o nome, mas a urease. Há uma série de enzimas que se analisam, porque é muito difícil medir micro-organismos, mas ao analisar enzimas, se elas estão presentes no solo, significa que os micro-organismos estão lá presentes. Não, é muito difícil. Outra coisa que se pode fazer, e isso é possível, é saber os micro-organismos que temos no solo, é mandar para laboratórios que, mediante análise de DNA, nos dão a listagem dos micro-organismos todos que temos. Posso dizer que há um laboratório que faz isso em Sevilha, acho eu. Ok. E, dado o adiantado da hora, vamos para a última. Com fertirrigação nas hortícolas, devo fazer análise de solo todos os anos e análise de folhas. Depende do tipo de análise. Tens de ligar a câmara, desligaste. Desculpa. Ok. Sim, já. Obrigado. Só falando um bocadinho, há pouco do silício, só para não me esquecer. O silício sim. Faz sentido ser usado em algumas culturas em hidroponia, porque aí nós não temos nenhuma fonte de silício a alimentar a cultura. E por isso é que se fala também muito do uso do silicato de cálcio na Holanda. Não é por isso que eles praticamente trabalham em hidroponia. Falando, a pergunta era sobre as análises de solo, se deve fazer todos os anos. As análises davam uma tese de doutoramento, posso-vos dizer. Eu, por acaso, não abordei esse assunto. Posso dizer que as análises feitas, por exemplo, com extrato de melites, que a maior parte são 3, na maior parte dos nutrientes, quando fazemos isso e depois fazemos uma análise do extrato de pasta saturada, às vezes temos nutrientes que estão em excesso, feito por um método, e no extrato da pasta saturada estão praticamente inexistentes. Ou seja, o fósforo é um deles, por exemplo, em que aparece muito alto pelo método normal de extração pelo melites 3, ou Olsen pode ser, ou também, e depois no extrato da pasta saturada aparece a 0. Em culturas de ciclo rápido, eu recomendo fazer análise de extrato de pasta saturada mínimo 2 vezes por ano, isso era o ideal. Ninguém faz, a verdade é uma. Se fizerem 1 vez por ano já é bom.
Análises gerais, o tipo de análise que eu coloquei lá primeiro, matéria orgânica, eletroquantidade, pH, NPK, isso fazer uma a cada 5 anos, complexo troca uma a cada 5 anos, chega, não é preciso. Tirando atenção, há pessoas que são obrigadas a fazer mais por questão das certificações e impedimentos e questões de zonas vulneráveis, etc. Não, as análises, o grande problema das análises é a fiabilidade das análises. Eu posso dizer que em análises de água, de 10, 3 chumbam. Uma análise de água é uma coisa muito simples. Em 1000 equivalentes, as cargas positivas têm que ser iguais às cargas negativas, porque a água, quando se manda analisar, não tem corrente elétrica. Ou seja, as cargas negativas têm que ser iguais às negativas. E posso dizer que 3 em cada 10 chumbam. Ou seja, é um valor muito alto. E os laboratórios às vezes até ficam um bocado chateados quando eu mando uma análise a dizer que a análise está mal feita. Não ficam um bocado chateados, mas eu depois explico porquê. As análises têm muito mais a ver. E outra coisa nas análises, eu posso vos dizer, é dos trabalhos mais chatos que eu não gosto nada de fazer, de recolher terra para analisar em produtores. Mas é um trabalho que eu nunca deixo que seja um produtor a recolher a análise. Porque o produtor vai fazer da forma mais fácil, vai recolher 2 ou 3 pontos, vai meter num saco, e eu a pensar que ele recolheu de forma correta, eu posso dizer que quando são análises de solo, mínimo 20 pontos. 15 a 20 pontos sempre. Tentar ter uma análise que seja representativa. Essencialmente, análises foliares, não tenho experiência, não posso responder muito. As análises foliares, eu sempre tive más experiências, sempre que mandei fazer uma análise foliar, estava pobre em tudo, a pessoa chega a um ponto, não as faz. Essencialmente é isso. Análises ao extrato da pasta saturada é o que se devia fazer. Há laboratórios que é preciso quase pedir pelas almas para eles fazerem ao extrato da pasta saturada, que é, se repararem, há muitas vezes os métodos oficiais em Portugal não são de extrato de pasta saturada, em muitos países da Europa não são um método oficial, em Espanha é um método oficial, por exemplo, é um dos métodos oficiais que aceita, e para mim é um método é o método que nos diz aquilo que existe na solução de solo, ou seja, que eu facilmente posso mexer. Da análise penso que falei tudo. Das matérias orgânicas líquidas, só acrescentar uma coisa, as melhores matérias orgânicas líquidas são aquelas que são elaboradas de uma forma muito simples, que é uma pilha de estrume em que é adicionada a água, em que é espremida e que dá origem a uma matéria orgânica líquida. E normalmente de origem animal são melhores. Ok. Tínhamos aqui muito mais questões, mas já passámos 10 minutos do nosso... Isso. Martim, por mim estás à vontade. Se vês alguma que acho que é pertinente, posso responder. Não tem mal nenhum. Sei lá, eu acho que elas são todas importantes. Por exemplo, quando chove em excesso e os solos estão encharcados, faz fertirrigação para aplicar nutrientes ou espera que o solo seque? Fazes uma aplicação de cobertura. Esquece a fertirrigação. Por exemplo, uma carência de fósforo numa cultura, sei lá, nas couves ou etc., a melhor forma de corrigir uma carência de fósforo visível com as folhas violáceas porque o solo está encharcado ou porque está muito, muito frio, a melhor coisa para resolver uma carência dessas é pegar em nitrato de cálcio e fazer uma aplicação de cobertura a lance. De fertirrega não chegamos lá. Quais são as bombas de injeção da mistura de água com adubos que recomenda? Qual o caudal respectivo? Não tenho conhecimento nenhum para recomendar. Normalmente são aplicadas entre 100 e 200 litros por hora, são boas. E o uso de caudalinhos para controlar as misturas? É importante para controlar o que está a sair. A coisa mais importante em fertirrega, quando se tem 2 cubas, é que as cubas desçam ao mesmo tempo e que a solução seja feita para as cubas estarem vazias no mesmo momento. É a melhor forma de ter uma solução nutritiva equilibrada. Outra forma fácil de fazer fertirrega é ter um tanque com alguma dimensão, que se for para uma área pequena serve perfeitamente, e fazer a solução, no fundo a solução definitiva nesse tanque, e depois é só regar com uma bomba direto nesse tanque. Isso para uma área pequena é a solução mais simples de fazer, fertirrega. Que estratégia usa para controlar fungos de solos
através da fertirrigação nas hortícolas? Produtos enzimáticos em que trabalham a destruição tanto das paredes solares dos fungos e das bactérias, no fundo. Indutores de resistência, que no fundo conferem mais resistência à planta, e micro-organismos. Cada vez mais se vai usar mais micro-organismos. Micro-organismos, o agricultor tem que ter noção, é que aplicou micro-organismos, tem que ter cuidado, que a seguir não vai aplicar, por exemplo, fungos, um tricoderma, e a seguir vai-me fazer um fustil de alumínio, ou um Previcur, ou uma coisa desse género. Então, quer dizer, a pessoa se vai por um caminho, tem que ir por esse caminho. O caminho dos micro-organismos é um caminho que normalmente, o primeiro mês é o mês mais difícil, se houver problemas graves. A partir daí as coisas começam a melhorar. Agora é um trabalho de paciência. Nem posso estar a aplicar micro-organismos e a seguir vou mobilizar o solo como mobilizava, como se tivesse que fazer um piso de cimento, no fundo. Ter cuidado, é tão simples quanto isso. O cobre, por exemplo, que se pensava que tinha um efeito muito nocivo sobre os micro-organismos, os cobres metálicos, os cobres mais antigos têm bastante, mas os novos cobres, pouco efeito, no fundo, pouco matam os micro-organismos de solo, as bactérias principalmente. Estou a falar dos gluconatos de cobre, por exemplo, que têm muito pouca mortalidade nos micro-organismos de solo. Cada vez mais há estudos a indicar isso. E outra coisa, em termos de doenças de solo, quando elas são graves, a coisa mais barata é mudar de cultura. Quando eu tenho um fusário, por exemplo, em meloas, por exemplo, a coisa mais fácil que eu tenho é mudar de cultura. O fusário é específico para meloas, courgette, abóboras, etc., as cucurbitáceas todas, é mudar de cultura. É a solução mais barata. Rotações de culturas. Programadores. Todos são bons. Todos são bons? Ok. Martino, todos são bons desde que sejam usados. Eu conheço, das máquinas de rega todas que conheço, metade são usadas como um programador de 200 euros fazia. E estamos a falar de equipamentos que custaram 15 mil euros. Claro. Não adianta nada o agricultor comprar um Ferrari e depois não estar habilitado a conduzi-lo. Uma das coisas, os agricultores, quando não sabem, ou quando não, que procurem ajuda. Hoje não faltam, hoje felizmente a quantidade de técnicos agrícolas que existe no país é gigante. Claro que o agricultor, isto é feito, o apoio técnico só pode ser feito de duas formas. Ou é pago de outra forma. Isto não há, ou é pago em termos de avança, ou é pago em produtos que a pessoa compra. Ponto final. São as duas formas de ver a coisa. Não há almoços grátis. E infelizmente um agricultor tem muita dificuldade em pagar 50 euros por uma consulta, mas é capaz de entregar 100 euros na venda de produtos. Não sei, sim. Martino, tu também conheces bem esse mundo? Eu também conheço bem esse mundo, sim, é isso. Essa é uma verdade, é que há uma dificuldade enorme no produtor em reconhecer a mais-valia da consultoria agrícola. Portanto, ela caminha muito para essa forma de encapotada da venda de produtos. Quer sejam fertilizantes, quer sejam fitofármacos. É prático e barato instalar medidores de nitratos e fosfatos no solo em profundidade? Não conheço tecnologia. É através dos lisímetros, é prático. Eu meto um lisímetro. O lisímetro, no fundo, é como se fosse um pequeno tubo que eu enfio no solo. A seguir, com uma seringa, extrai a solução de solo e manda analisar essa água. Isso é prático. E também há métodos hoje que permitem medir em casa, no fundo. Através dos fotómetros, por exemplo, já há fotómetros à venda para determinar azoto, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Já há fotómetros para medir, mas não vale, um agricultor não faz sentido nenhum ter pega na análise e manda analisar. Se for um laboratório expedito, ao fim de uma semana tem resultados. Tenho aqui uma pergunta sobre o peróxido de hidrogênio e hidropenia. Sim. Qual é a sua opinião sobre a utilização de peróxido de hidrogênio em hidropenia, nomeadamente os valores médios de ppm, que se podem utilizar sem prejudicar as plantas? Por exemplo, morte radicular?
com vista a desinfetar a água, mas ao mesmo tempo fornecer oxigênio ao substrato, raízes? Para desinfetar a água, a pessoa teria que usar ppms muito mais altos que aquilo que se usa. Ponto. Para oxigenar as raízes, a pessoa, se souber regar bem, não precisa usar água oxigenada. Se deixar o solo enxugar, se deixar os sacos de fibra de coco enxugar, que deve ser essa a pergunta, precisa de usar muito poucas vezes peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio que me preocupa mais não é... As pessoas preocupam-se muito em desinfetar a água, mas esquecem-se que um saco de fibra de coco não tem só coisas más. Também tem lá micro-organismos bons. E eu, quando desinfeto, vai o que é bom, vai o que é mau. E quer dizer, isto não há... E a outra coisa que acontece quando eu aplico peróxido de hidrogênio em sacos de fibra de coco é que eu degrado o saco muito mais rápido. Quando eu aplico um oxidante num substrato que é orgânico, a tendência do substrato é degradar-se muito mais rapidamente. E a seguir eu tinha um substrato que até tinha alguma porosidade e passado pouco tempo diminui a porosidade, eu tenho mais problemas de asfixia das raízes e morte de raízes, ou seja, a coisa mais importante em hidroponia é saber regar e é a coisa mais difícil, sem dúvida. O peróxido de hidrogênio deve ser usado com conta, peso e medida e na minha opinião, em contínuo, não. Está simples quanto isso. A última questão para encerrarmos. Qual o efeito do uso de ácidos húmicos ou ácidos fúlvicos ao longo da cultura e qual deles se devem usar nos diferentes estádios de desenvolvimento da cultura? Ácidos úmicos e fúlvicos. O que os diferencia, ambos são componentes da matéria orgânica, o que os diferencia essencialmente é o tamanho. Os ácidos fúlvicos são muito mais pequenos que os ácidos úmicos e normalmente quando eu aplico ácidos fúlvicos estou muito mais a pensar em alimentar a planta, ou seja, em dar um alimento rápido para a planta. Quando aplico ácidos úmicos estou muito mais a pensar no solo, em aumentar o complexo úmico do solo, ou seja, aumentar a capacidade do solo de reter nutrientes. Ou seja, um é muito mais usado para alimentar a planta, outro é muito mais usado para alimentar o solo. Seria esta a definição, o uso mais aconselhável. Teórico, os ácidos úmicos são sempre mais caros que os ácidos fúlvicos. Ok, está tudo. Muito obrigado. Por norma, nesta fase, eu costumo pedir ao conferencista que faça uma súmula para a memória futura entre a apresentação e as questões. Pontos importantes devemos reter. Pontos importantes que eu acho que deve ter quem faz fertilização e principalmente quem faz hidroponia. Depois, a hidroponia eu diria que é um grau acima da fertilização. Medir, registar, que é para saber o que se anda a fazer. Quando houver dúvidas e houver problemas, não se fechar em casa, consultar pessoas, consultar mais que uma. Nós tivemos uma dor de dentes ou uma dor de barriga ou uma coisa qualquer. Se formos ao primeiro médico e ele nos dizer que nós temos um cancro de caraças e que vamos morrer, nós vamos perguntar uma segunda opinião ou uma terceira. E na parte da agricultura fazer a mesma coisa. Não acreditar em produtos milagrosos que eles não existam, seja qual for o produto, ou é aplicado de forma consistente e com critério, com um objetivo, ou mais vale estar quieto, não se esquecer um dos primeiros slides que eu pus lá, que é a plantinha que apanha sol, etc. E que muitas vezes, e ainda me aconteceu este ano, um caso em que a pessoa tinha tomate e que o tomate não ganhava calibre e fazia-se tudo e mais alguma coisa, e mais algas, e mais um potássio PTO, e mais uma coisa qualquer, e não havia calibre. O que é um facto é que quando nós olhamos para cima e vemos um plástico que praticamente não entra luz, eu posso fazer o que eu quiser, não adianta nada, que a planta não vai crescer, Outra coisa que tenham cuidado, principalmente quem faz hidroponia, as soluções nutritivas, elas estão tabeladas, há montes de livros com elas tabeladas. Quando fazem uma solução nutritiva, consultem alguém que a saiba fazer. Eu tenho apanhado alguns casos de soluções nutritivas completamente erradas. Para quem é viveirista, a questão do amónio é proibido usar amónio em viveiro ou em planta muito jovem. Não é tão simples quanto isso. Tenham atenção a uma coisa, isso também como resumo. Em italiano eles dizem uma coisa, não sei se vocês sabem, em italiano futebol diz-se calcio.
E eles dizem uma coisa muito engraçada, que é os agricultores normalmente usam demasiado fósforo, ou seja, demasiado cérebro, e usam demasiado cálcio, no caso deles futebol. Não, ou seja, no fundo aqui uma comparação engraçada, que é, tendencialmente as pessoas usam demasiado fósforo e usam pouco cálcio. Isso é das coisas que se nota perfeitamente. Vê-se muitos casos, o agricultor ainda com uma planta jovem e o adubo, e já usou praticamente, estamos a falar se calhar 100 unidades de fósforo, só nas 3 ou 4 primeiras semanas da cultura. E além disso, o fósforo é o alimento mais caro, ou seja, não faz sentido, é um contraciclo. Do aumento do custo de fertilizantes, também posso dizer um bocadinho, é assim, está toda a gente mais ou menos com medo e em pânico com o aumento de fertilizantes, mas o que aumentou mais nos últimos tempos não foi os fertilizantes, foi a mão de obra. E pessoal, se fizer contas ao que a mão de obra aumentou nos últimos anos, e essa não se consegue, ninguém consegue pagar menos, ou seja, essa não se consegue mexer, e em quem tem estufas, foi a mão de obra e as estruturas, ou seja, plásticos e ferros, não sei o que, foi o que aumentou mais. Quanto aos fertilizantes, é muito fácil. Os fertilizantes aumentaram um bocado de preço, a verdade é uma. Os agricultores também ajudaram a que eles aumentassem, porque a procura aumentou para fazer estoques para o próximo ano. Não, é fácil, é reduzir em 20%, 15% a 20% das adubações, e mais ou menos o custo não ficará equivalente, mas baixará-se um bocadinho o custo, e eu estou convencido que as produções não baixarão. Quem trabalha em solo pode reduzir à vontade de 15% a 20%, que não há problema nenhum. Quem trabalha em hidroponia, mesmo que reduza 10%, 20%, provavelmente também não terá grandes problemas, desde que a solução esteja equilibrada. Agora, isto é preocupante porque sobem os fatores de produção e não sobe o preço dos produtos vendidos, no fundo, e isto acaba por ser uma conta impossível. Mas isso, vamos ver como é que corre o próximo ano. O agricultor e a palavra esperança andam sempre juntos. Muito obrigado, engenheiro Alexandre Furtado. Foi um enorme gosto, uma enorme aprendizagem que tivemos a oportunidade nesta conferência, neste AgroMeeting. Agradeço a todos os participantes terem estado connosco, e cá voltaremos na próxima quarta-feira para um outro AgroMeeting. Uma boa noite e um abraço, uma boa semana. Obrigado. Boa noite. Obrigado.